O Vasco novamente está próximo de acertar a contratação do zagueiro Carlos Cuesta, que em um determinado momento estava próximo de fechar com o Vasco, depois estava próximo de fechar com o Spartak de Moscou, foi lá, fez exames médicos e tudo mais, mas ao que parece a negociação melou e novamente o Vasco está próximo de contratar Carlos Cuesta. E agora você está se perguntando por que o Vasco está insistindo tanto na contratação desse zagueiro colombiano. Será que ele realmente é esse zagueiro que vai chegar e vai resolver os problemas defensivos da zaga do Vasco? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Por que o Vasco está tanto querendo contratar Carlos Cuesta? Vem comigo. É por isso que o Vasco quer contratar tanto o zagueiro Carlos Cuesta. O primeiro ponto pra gente falar desse atleta é que ele é um zagueiro de 1,79 m de altura, mas que tenta compensar isso com uma boa impulsão. E o primeiro detalhe sobre o Carlos Cuesta e a negociação dele com o Vasco é: o Carlos Cuesta é um zagueiro rápido, de boa força física e que está acostumado a jogar nesse tipo de lance aqui, onde ele vai estar exposto muitas vezes em situações de linha mais alta e 1 contra 1 contra o atacante adversário, e ele precisa saber administrar esse tipo de situação, cortar o perigo como foi naquele lance ali. Nesse lance agora o Carlos Cuesta vai cortar bem essa linha de passe, mais uma vez correndo para trás, se recuperando, e o detalhe é: esses dois cortes que nós vimos aqui do Carlos Cuesta no vídeo foram cortes orientados, no qual ele consegue cortar já armando um possível contra-ataque para o seu time. Novamente, linha um pouquinho mais alta da seleção colombiana, e o Carlos Cuesta vai administrar muito bem esse tipo de situação e novamente fazendo um corte orientado. Então ele já sabe jogar mais ou menos da forma que gosta o técnico Fernando Diniz. Outro destaque muito forte para esse zagueiro é os duelos vencidos dele por baixo. Os duelos terrestres são muito bons, né? Os números do Carlos Cuesta nesse tipo de duelo. Mais uma vez ele administrando bem aquela linha um pouco mais alta, e esse lance aqui mostra muito do que ele faz, né? Vai observar a movimentação do atacante, sabe que tá com as costas um pouquinho mais expostas e que o atacante vai tentar agredir esse espaço nas costas dele. Então ele vai administrar novamente bem, dá alguns passos para trás e consegue fazer um bom corte. E jogando aqui contra adversários de um bom nível, já que ele estava atuando pela seleção colombiana. Mais um corte do Cuesta de cabeça, tirando essa bola da região mais perigosa. Agora a gente vai ver ele saindo, jogando, recebe essa bola, tá pressionado, vem pra bola longa. O Cuesta não é um zagueiro que... O Cuesta não é esse zagueiro que é excepcional na bola longa, que ele vai acertar todos os passes longos, mas em algumas temporadas ele já teve um bom percentual de acerto de passes longos. Nesse lance aqui, mais uma vez, percebendo, observando o que vai fazer o adversário, para aí sim ele conseguir fazer o corte. E muitas vezes ele tá tentando, né, compensar esse fato de não ser um zagueiro tão alto, tem 1,79 m de altura, estando próximo do atacante adversário, se colocando bem, se posicionando bem, utilizando bastante também da sua impulsão. Mais uma vez, administrando muito bem esse espaço às costas. Olha como é que ele vai fechar certinho a linha de passe do adversário, e aí sim ele vai dar o carrinho para fazer o bloqueio, viu? Então ele tirou essa linha de passe, o adversário foi obrigado a carregar a bola, e aí depois ele vem com o bloqueio e faz o carrinho por baixo. Então esses são alguns pontos que com certeza fazem o Vasco querer bastante a contratação do Carlos Cuesta. Vem agora o corte dele de cabeça, tirando essa bola do perigo. Novamente se posiciona e faz o corte de cabeça, e eu destaquei para vocês como ele sai do chão. Cara, ele é um jogador que realmente tem muita impulsão. Então ele tenta compensar essa falta de estatura em algum determinado momento, realmente com essa impulsão, saindo jogando, uma bola mais coberta, quebrando essas linhas de marcação ali no caso da Argentina. Agora alguns lances dele contra a seleção brasileira, ele cortando de cabeça de novo, saindo bastante do chão, demonstrando essa impulsão. E esse lance aqui é interessante, eu destaquei para vocês de forma detalhada, porque primeiro o Carlos Cuesta ele vai, digamos que cometer uma falha, cometer um erro. O Vinícius Júnior vai pressionar ele e vai recuperar essa posse de bola. Mas o detalhe é para o poder de recuperação e a velocidade do Carlos Cuesta. Olha só,
como ele consegue chegar na frente do Vinícius Júnior e fazer o desarme limpo na bola dentro da área por trás contra um dos adversários assim que digamos que é de altíssimo nível. Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, seleção brasileira, e ele foi muito bem nessa situação para ter a recuperação precisa somente na bola. Um baita desarme em cima do Vinícius Júnior. Esse lance ele administra bem porque ele vê o adversário entrando ali livre, mas ele consegue dar esse pique rápido e faz o corte para colocar essa bola para a linha de fundo. O posicionamento do Carlos Cuesta é um dos pontos que a gente destaca desse atleta. É bem verdade que o Cuesta ultimamente tem tido até um desempenho melhor por seleção colombiana do que por clube. Capacidade de inverter corredor. Vai fazer essa bola mais longa ali no caso para o Mojica. Todo zagueiro tem que, hoje em dia, ter uma qualidade boa de passe. O Carlos Cuesta não é um zagueiro que tem números tão altos nessas bolas longas, viradas de um lado para o outro, mas ele é um jogador que tem um percentual de acerto de passes muito bons. Passes progressivos, passes no próprio campo, passes no campo adversário. Esses números dele são bem interessantes. Mais uma vez fazendo o corte, dessa vez agora com a perna esquerda, afastando essa bola, sendo zagueiro, tirando ela de dentro ali da área. Construindo o jogo, vem a bola longa, vem o lançamento, a tentativa ali era no Luiz Dias. Mais uma vez construindo o jogo e a gente já percebe que é uma característica do Carlos Cuesta. Muitas vezes tentar quebrar essa pressão de bloco alto do adversário com esse passe mais cavado. Esse passe que, olha só, esse exemplo aqui é muito bom, já quebrou a pressão do adversário, achou o jogador livre nas costas da pressão. Novamente o jogo aéreo dele se destacando, bastante impulsão, tu vê que ele sobe realmente bastante para conseguir fazer os cortes. E aí a mudança de corredor, vai fazer essa bola mais longa no Mojica. Administra bem, faz o corte de cabeça. E muitas vezes você vai ver o Cuesta jogando realmente sério, cara. Sendo zagueiro. Apesar de ter uma boa qualidade de passe. E cortando já orientado. É um cara que sabe jogar nessas situações de mano a mano, vencer esses duelos contra os atacantes adversários. Um bom lançamento dele, conduz e faz uma boa bola longa ali para o seu companheiro. Mais uma vez, o adversário vai tentar fazer essa ruptura e o Carlos Cuesta vai novamente administrar muito bem esse tipo de situação. Se antecipa ao que faria o adversário, faz o corte de cabeça, desarmando ali e cortando o ataque do adversário, administrando bem o espaço, tirando o espaço do adversário. Carlos Cuesta, nesse lance aqui é interessante porque ele vai ter uma boa leitura. Ele vê que o adversário tem muito espaço e campo para fazer a finalização, e aí pode ser uma finalização perigosa. Ele vai optar por ir em cima do adversário e fazer o bloqueio para essa finalização certinho, fazendo um bom corte. Conduz agora para gerar a linha de passe, acha esse bom lançamento, Carlos Cuesta. Olha só como é que ele tá, até em uma situação novamente de exposição, mas ele vai ter a calma, a tranquilidade de fazer esse corte já orientado no pé do seu companheiro para manter a posse de bola, não desperdiçar a posse de bola. Tem muito zagueiro que é afobado, que às vezes dá um chutão, que às vezes corta errado e já às vezes ele até arma um contra-ataque novamente para o adversário. Então você saber cortar orientado, no meu modo de ver, é uma qualidade. Agora jogando contra a seleção da Espanha, observando qual é o movimento do adversário, o Carlos Cuesta já viu, já até perfilou aqui as pernas para fazer essa antecipação, já prevendo onde seria o passe, que no caso era no Morata, e ele vai saltar muito bem. Faz o corte, faz a antecipação e sai jogando limpo. Passe cavado para fugir de pressão novamente. Tá com a bola, Carlos Cuesta, e lá vem essa bola longa. Protegendo bem, tu vê, ele vai dando os passos para trás, protegendo bem o espaço às costas e faz o corte orientado ali pro pé do seu companheiro.
alguns lances bem interessantes do zagueiro Carlos Cuesta, e é por isso que o Vasco quer a contratação desse atleta, porque ele é um jogador que se encaixa no modelo de jogo do que quer o técnico Fernando Diniz em vários momentos para o Vasco. É um jogador de seleção, um jogador com boa experiência, mas é bem verdade que ele não se adaptou no Galatasaray, não fez grandes jogos ainda. No Genk da Bélgica, que era o seu antigo time, tinham jogos razoáveis, jogos regulares, não era um zagueiro também que estava tendo atuações espetaculares, que nossa, está se destacando em grandes notas, mas também não era um zagueiro que tinha uma tendência ao erro, a tendência à falha, que muitas vezes os zagueiros do Vasco têm, que às vezes eles acabam se complicando eles mesmos sozinhos. E vocês viram também aqui a velocidade, poder de recuperação do zagueiro Carlos Cuesta. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. Eu fico nessa abração do Francisco, nós fui!